Então, hoje a gente vai falar sobre coisas bem legais, né? E a primeira delas que eu queria começar falando hoje é que nós não somos educados, ensinados, treinados para olhar para dentro. A gente é ensinado, treinado só para olhar para fora. Então, o nosso olhar está sempre direcionado para o outro, para o que as pessoas vão pensar, para o que as pessoas vão falar, para o meu trabalho, para a minha profissão, para como eu estou, para ser boazinha e educada com meus pais, com meus tios, com as pessoas, com os professores, né? Então, assim, nossas referências são todas externas, todas externas. E a gente começa a se dar conta, né? Quando a gente começa a levar as burdoadas da vida, né? As trombadas da vida, né? Então aí a gente vai começando a, epa, o que está acontecendo, né? Então a gente não é ensinado nem a olhar e nem a valorizar o interno, nossas questões. Isso não existe. A gente passa a vida toda sem olhar para esse lugar, né? E uma outra coisa que nós também não somos ensinados é que a gente faz parte de um sistema familiar, né? A gente faz parte de um sistema familiar, por quê? Todo mundo que está aqui, eu, você, todo mundo, a gente veio de um pai e de uma mãe, que também vieram de um pai e de uma mãe, que também vieram de um pai e de uma mãe. Então, aqui atrás de mim, eu tenho meus pais, meus avós, meus bisavós, meus trisavós, meus tetravós, e já tem pesquisas com o camundongo que mostra que nós somos influenciados por até 7 gerações que vieram antes de nós. Então, hoje já se sabe que a gente não herda só o material genético, a gente também herda um campo de informações, nós herdamos hábitos, crenças, nós herdamos as alegrias dos batizados, as alegrias dos casamentos, os sucessos familiares, mas também nós herdamos as desgraceiras da nossa família, né? Os casos de suicídio, os fracassos, as traições, enfim, tudo isso a gente herda, né? E nós fazemos parte de tudo isso. Então, o que acontece? A gente cresce e nós somos educados para trabalhar, ter uma profissão, né? Para constituir uma família, enfim, a gente é criado para o mundo sem nos conhecermos, e isso é um grande desastre. Então a gente vai para a vida sem nos conhecer a nós mesmas. A gente vai para a vida dessa forma, sem me conhecer, sem saber o que foi que aconteceu desde lá da concepção da minha mãe, na infância, adolescência, sem dar importância para isso, né? As coisas que aconteceram comigo, né? Que todo mundo tem traumas, tem feridas, tem questões que marcaram na vida da gente. Só que a gente é treinado, educado para ser um trator. Eu fiz até um vídeo ontem sobre isso. A gente é treinado para passar por cima de tudo, em nome de uma profissão, em nome de um sucesso financeiro, em nome de um casamento, de uma família. Então a gente é ensinado a passar por cima da gente mesma, né? Então, o que acontece? Além da gente não conhecer, além da gente não se conhecer de verdade, não saber as consequências daquilo que a gente passou, não ter conhecimento de como que a gente fez para dar conta daquilo que aconteceu lá na barriga da minha mãe, lá na minha infância, lá na minha adolescência. Além disso, a gente também vai para o mundo sem saber que nós fazemos parte de um sistema familiar, que neste sistema familiar existem leis, né? Existem leis, e que este sistema familiar influencia a nossa vida, muito mais do que a gente pode imaginar, né? Então, é
incrível, né? Como que a gente pode viver desse jeito? E tantas pessoas ainda vivem dessa forma, nesse total desconhecimento de nós mesmas, neste total desconhecimento de quem nós somos. Então, para a gente ser, para a gente ter, para a gente fazer algo, a gente precisa basicamente de 3 coisas. A gente precisa de capacidade, disposição e de permissão. O que é a capacidade, né? Então, por exemplo, você se capacita quando você adquire conhecimentos, habilidades para, por exemplo, exercer uma profissão. Você se capacita, você se torna capaz para exercer uma profissão, por exemplo. Você precisa de disposição. O que é disposição? Você precisa de ânimo, de força, de energia, de saúde, saúde física, saúde mental. Para quê? Para você desenvolver aquelas habilidades que você adquiriu. E por último, a gente precisa estar alinhada emocionalmente com os nossos objetivos mentais e físicos. Não adianta a gente ter um objetivo, né, no nosso consciente, que é 5%, e a gente ter um sentimento totalmente oposto àquele objetivo, consciente ou inconsciente. Débora, como funciona isso? Eu vou dar exemplo do que aconteceu comigo. Em 2010, 2011 e 2012, eu fui diagnosticada com uma doença autoimune chamada sarcoidose renal. E eu lutava bravamente, desesperadamente, eu fazia tudo para recuperar a minha saúde. Essa doença era uma doença rara, chamava-se sarcoidose renal. Na época eu fiz uma pesquisa, a gente descobriu só um caso de uma pessoa que tinha ido a óbito. E eu fazia tudo que é tratamentos tradicionais, morando aqui em João Pessoa, fazia tratamento em São Paulo, e eu não conseguia recuperar a minha saúde. Então, mentalmente, conscientemente, eu lutava bravamente para recuperar a minha saúde. Porém, emocionalmente e inconscientemente, eu fui descobrir numa constelação familiar que a minha alma tinha decidido seguir a minha mãe, que havia falecido em 2010. Então, conscientemente eu queria viver, mas inconscientemente eu queria morrer. Então, eu tinha capacidade, porque eu tinha conhecimento, eu ia atrás, buscava os melhores tratamentos, eu tinha disposição para fazer as coisas, sair daqui, viajar para São Paulo, para fazer tratamento, para melhorar. Mas eu não tinha permissão emocional para isso. Eu estava desalinhada. E se a gente leva em consideração que os nossos pensamentos, eles são 5% conscientes, aqui, os nossos sentimentos é 95%. As ondas cerebrais são elétricas e as ondas do nosso coração são eletromagnéticas. Então, elas atraem. Ou seja, além de ser 5% e 95%, o campo eletromagnético do coração, ele é 5.000 vezes mais potente do que o campo elétrico. Então, como conscientemente eu queria uma coisa, mas inconscientemente eu queria outra coisa, o que acontecia? Quem ganhou? O inconsciente. Eu continuava doente. E eu só pude sair deste lugar quando finalmente eu acessei essa informação que estava no meu inconsciente através de uma constelação familiar. Então, muitas vezes você tem conhecimento, capacidade para fazer algo na sua vida, você tem energia, disposição, mas você não tem permissão. Você não tem permissão, porque o seu emocional está preso em alguma ferida sua, em algum trauma,
ou em alguma dinâmica do seu sistema familiar, do qual você faz parte, né? Então, é sobre isso que a gente está falando aqui, né? Por exemplo, ontem eu fiz uma sessão individual com uma pessoa que mencionou que estava com sérios problemas financeiros e que os últimos anos foram os piores anos da vida dessa pessoa. E aí, o que a gente pôde observar? Que o pai dessa pessoa faleceu em 2021 e desde então a vida dele foi ladeira abaixo. Então, ele falou inclusive que pensou em suicídio, de tão depressivo que ele estava. E tudo bem, ele saiu da crise, mas ele continua naquela energia de estagnação, de morte. Não consegue ter pulsão de vida. Por quê? Porque ele está vinculado ao pai que faleceu, assim como eu estava vinculada à minha mãe que tinha falecido. Então, uma outra coisa que ele fez, essa pessoa, ele se colocou no lugar do pai, se sentindo agora responsável pelos irmãos. Então, eu sempre explico isso, todas as vezes que eu tenho oportunidade. Nós fazemos parte de um sistema familiar. E esse sistema familiar tem regras. Todo sistema tem regras. Quando envolve duas coisas, é um sistema e tem regras. Então, nós temos o nosso sistema respiratório, nosso sistema imunológico, a gente tem um sistema de trânsito, né? Então, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo que é fácil das pessoas entenderem. Imagina que você vai andar no trânsito, a pé, de bicicleta, de carro, de caminhão, não interessa. Sem conhecer as leis que regem o sistema familiar. Então, imagina que você não conhece as leis do trânsito e você vai andar no trânsito, a pé, de bicicleta, de carro. O que vai acontecer? Mesmo sem querer, não é a sua intenção, mas você vai causar o quê? Acidentes, porque você desconhece as leis. E é assim que nós vivemos. Nós desconhecemos as leis que regem o nosso sistema familiar. E a gente vai para a vida causando acidentes. E como eu falei aqui no início, que nós herdamos um campo de informações de até 7 gerações que vieram antes de nós, o que acontece? A gente também pode ter herdado acidentes que foram cometidos lá atrás e a gente não sabe. E aí a gente vai assim para a vida, né? A gente vai desse jeito para a vida, né? Então, por exemplo, essa pessoa que eu atendi ontem tá com a vida financeira toda enrolada. Por quê? Porque o amor que ele sente pelo pai dele, que é gigantesco, é um amor fora da ordem. Porque o amor é super importante, mas antes do amor vem a ordem. Então, é como se ele falasse: por você, pai, eu me coloco no seu lugar e agora eu cuido dos meus irmãos. Amor fora da ordem. Ele está quebrando a lei da hierarquia. Ele jamais pode ocupar o lugar do pai dele. Não é o lugar dele. E quando ele fala por amor, já que você morreu, pai, por amor eu sigo você. Eu também vou com você. Ele também está o quê? Deixando de viver a vida dele e seguindo o pai dele na morte, que foi o que eu estava fazendo com a minha mãe. Então, tudo isso interfere na nossa vida e o que é pior, muitas pessoas não têm esse tipo de conhecimento, né? Então, hoje eu coloquei um vídeo daqueles treinamentos motivacionais, né? Onde tem aquelas palestras enormes que a pessoa fala:
Imagine o seu ano. Yes, yes, yes. Você vai conseguir. Yes, yes, yes. Gente, tudo bem, tá ótimo. Mas esse treinamento, ele se resume a quê? Ele se resume aqui, ó, aos 5% para resolver a vida financeira da pessoa. E os 95%? O que acontece? Jaine maravilhosa. Seja bem-vinda, lindona. Entende? Então, é sobre isso que a gente está falando, que nós vamos para a vida sem saber da existência do nosso buraco interno e sem saber da influência que o nosso sistema familiar tem sobre nós. E aí a gente só trabalha com 5% e tem 95% mandando na gente que a gente não sabe. Então, Jung já dizia, enquanto você não trouxer para o consciente, o inconsciente vai dirigir, guiar a sua vida. E você vai chamar isso de destino. E você vai chamar isso de destino. Então, por exemplo, essa pessoa que eu atendi ontem, que está com um problema seríssimo financeiro. O que as pessoas normalmente fazem quando tem problemas financeiros? Elas vão buscar soluções no mundo físico. Elas vão buscar treinamentos para melhorar, fazer controle, planilha financeira. Elas vão buscar livros de educação financeira. Elas vão buscar outras oportunidades, vão buscar outras atividades. Tá tudo bem, não tem nada de errado em buscar isso. Mas entenda que é a mesma pessoa que deu errado numa coisa, buscando dar certo em outra coisa. É a mesma pessoa que não olhou para dentro, é a mesma pessoa que não olhou para suas feridas, para os seus traumas. É a mesma pessoa que tenta fazer coisas diferentes e ela vai ter o mesmo resultado. Por quê? Porque é a mesma pessoa. Então, enquanto você não olhar para dentro e não mudar o interno, o externo, ele vai se repetir. Ele vai se repetir. Não tem aquela frase? Uma lição, quando não é aprendida, ela é repetida. Uma lição, quando não é aprendida, ela é repetida. Então, se acontece algo na nossa vida, qualquer coisa, se acontece algo na nossa saúde, se acontece algo no nosso profissional, no nosso financeiro, se acontece algo nos nossos relacionamentos com o cônjuge ou com familiares, né? A gente tem que olhar para isso que está acontecendo, mas a gente também tem que aprender a olhar para dentro. Porque eu atraí esta situação para mim. Se eu fiquei doente, a pergunta é: o que o meu corpo está querendo me contar? Se eu fiquei doente, a doença é um mensageiro. O que o meu corpo quer me mostrar que eu não estou aberta para ver? O que o meu corpo quer contar para mim que eu não escutei? O que o meu corpo quer que eu veja que eu não vi? Então é sobre desenvolver este olhar. Se por acaso eu tenho problemas financeiros ou na minha profissão recorrentes, eu mudo de profissão e acontece a mesma coisa, ou eu mudo de emprego e acontece a mesma coisa. O que é que esta situação repetida está querendo me mostrar? Por que isso está acontecendo de novo na minha vida? O que será que tem dentro de mim ou no meu sistema familiar que eu estou repetindo este padrão? Né?
Então, tipo, se eu estou num relacionamento, por exemplo, uma vez eu atendi uma pessoa que estava tentando sair do terceiro relacionamento abusivo. Todos eles com agressões físicas e com boletim de ocorrência. Então, é sobre essa pessoa parar e pensar: meu Deus, o que existe em mim que eu atraio este tipo de homem na minha vida, que eu atraio este tipo de relacionamento na minha vida? O que eu preciso curar em mim? Que lugar em mim que eu preciso olhar? O que em mim está neste nível de desequilíbrio que eu atraio homens desse perfil? Mas as pessoas não fazem isso, porque elas não foram ensinadas a fazerem isso. O que elas fazem? Elas pensam: no próximo relacionamento, eu vou escolher melhor. O problema são os homens que eu me relacionei. O problema são os homens. Eu não estou dizendo que os homens não são problemas. Eles são péssimos. Um homem que agride uma mulher é inadmissível. Eu não estou falando sobre isso, mas eu estou falando que por que você atraiu este tipo de homem? Porque também existem homens maravilhosos. Por que você não atraiu homens maravilhosos, cavalheiros, gentis, amorosos, educados? Né? É sobre isso. Este Instagram é pra gente profunda. É pra gente que quer evoluir, pra gente que quer avançar. Então, aqui neste Instagram, a gente aprende a olhar pra dentro. A gente aprende a ser autorresponsável. A gente aprende a pegar a nossa vida e colocar aqui, ó, na nossa mão. Na nossa mão. Nós aprendemos aqui neste Instagram que tudo que acontece na minha vida é minha responsabilidade. É minha responsabilidade. Porque aqui eu estou falando para adultos. Quando eu era criança, eu era impotente. Quando eu era criança, eu não tinha ação sobre aquilo que faziam comigo. Eu era totalmente, eu não podia fazer nada, eu era impotente. Mas hoje eu não sou mais criança. Eu não sou mais criança. Então, é sobre este olhar, né? Então, isso sim é uma forma de começar o ano novo buscando ser uma nova pessoa. Porque não adianta o ano ser novo e você continuar sendo a mesma pessoa, a velha pessoa. Sabe a síndrome da Gabriela? Qual que é a síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Gabriela, não, gente. Não. A única coisa constante na vida chama-se mudança. A única coisa constante na vida chama-se mudança. A vida é movimento. A vida é movimento. Veja um lago, quando ele está estagnado, parado, ele apodrece. Veja quando acontece algum problema na nossa circulação, um trombo, algum problema que o sangue fica estagnado, dá problema, porque a vida é movimento. A vida é movimento. Então, se a gente não está melhorando, evoluindo, a gente está parado. A gente está estagnado. E existe pulsão de vida e existe pulsão de morte. Então, se eu não estou na pulsão de vida, se eu não estou no meu ânima, né? Se eu não estou animada com a vida, com o mundo, comigo, com projetos, com sonhos,
né? Com objetivos. Eu tô o quê? Parada, estagnada na energia de morte, né? Então, se a gente quer realmente algo novo na nossa vida, se a gente quer algo melhor na nossa vida, no ano de 2025 que acabou de começar, se eu quero algo melhor na minha saúde, na minha energia, na minha disposição, se eu quero algo melhor nos meus pensamentos, nas minhas relações afetivas, de amigo, de família, se eu quero algo melhor profissionalmente, se eu quero algo melhor financeiramente, se eu quero, sei lá, fazer coisas diferentes, eu preciso ser uma nova pessoa. Porque o externo, ele só reflete o interno. Então, eu ofereço várias formas para as pessoas buscarem este lugar, né? Buscarem se conhecer, buscarem se descobrir, né? Eu nem sei se a pessoa que eu vou falar lá a pessoa que eu vou falar tá aqui na live, que eu não consigo ver quem tá na live. Mas assim, hoje à tarde eu fiquei tão feliz porque assim, é tão bom quando você começa a ver uma pessoa se libertar, quando você começa a ver uma pessoa melhorar, é tão bom. Então assim, essa pessoa, eu não sei se ela tá aqui, eu não consigo ver, mas ela me procurou através de uma constelação familiar, porque ela tinha problemas de TDAH, né? Porque hoje tudo é TDAH, tudo é, enfim, a coisa que mais existe hoje chama-se diagnóstico, né? Então, assim, ela me procurou porque ela estava sem conseguir trabalhar direito, sem conseguir dar continuidade nas suas atividades, sem dormir direito, enfim, estava muito mal, né? E aí, ela fez a constelação, né? E hoje ela me mandou esse presente, que é um presente que eu recebi hoje à tarde. Ela me escreveu assim: nossa, eu tô me sentindo tão bem que eu não sei nem explicar. Parece que até a vitamina de banana que eu tô fazendo tem outro sentido para mim. Ela escreveu assim: a constelação é uma coisa muito sem explicação. Eu falei: é verdade. Aí ela falou assim: eu tô me sentindo tão bem que eu não sei explicar. Eu já fiz muitas coisas, mas os resultados eu fico bem depois de 2 horas, 2 dias, eu volto ao que eu era. Aí eu escrevi para ela: é porque você está aprendendo a se amar. É porque você está aprendendo a se amar de verdade. Aprendendo a se aceitar, aprendendo a aceitar aquilo que você não tem como mudar, aprendendo a aceitar todas as suas imperfeições, aprendendo que todas as suas imperfeições fazem parte de quem você é. Aí veja bem, essa pessoa falou, ela escreveu assim para mim: não estava comendo, ontem eu fiz todas as refeições. Ela falou: isso parece tão simples, mas eu não estava comendo, mesmo com acompanhamento médico, mesmo com acompanhamento de nutricionista, mesmo com acompanhamento terapêutico. Então veja bem que eu não sou contra a medicina tradicional, pessoal. Eu dei aula para medicina há anos, eu trabalhei em hospital anos da minha vida. Mas eu sou crítica com relação à medicina tradicional, porque não são todos os médicos. Existem médicos diferenciados agora já. Mas ainda a maioria dos médicos não conseguem olhar para uma pessoa como um indivíduo. Já olha para a pessoa, já pede exame laboratorial e já dá diagnóstico e já dá remédio. É raro um médico que olha para a pessoa e fala: então, quem é você? O que aconteceu? Como que você tá? Como é? Me conte a sua história, né? Então, assim, por isso que eu falo que as pessoas hoje, elas vivem diagnosticadas, medicadas, adormecidas e, por que não dizer, escravizadas.
Então, assim, uma pessoa que estava tomando Vivance, dopada aí, estava tomando remédio com médico, com nutricionista, com tudo e morta. Por quê? Estava na energia de morta. Por quê? Porque não adianta todo o diagnóstico do mundo, não adianta todo profissional maravilhoso do mundo, se a pessoa não olha para dentro. Não olha para dentro e cuida das suas feridas que estão abertas, que estão sangrando, né? Então, é sobre isso. É sobre isso. É sobre olhar para dentro, é sobre olhar para você, é sobre aprender a se acolher, né? E assim, se amar de verdade. E se amar de verdade não é clichê, não é uma coisa simples. Porque para a gente aprender a se amar de verdade, a gente precisa aprender a se aceitar. Aceitar nossas imperfeições. Aceitar as sombras que nós temos e que todos nós temos. E a gente aprender a se amar apesar de tudo isso. Apesar de todas as, entre aspas, merdas que a gente já fez e faz na vida. Então, não é uma coisa tão simples. A pessoa pode fazer constelação presencial, constelação online. Eu tenho mentorias em grupos, só com mulheres, que a gente vai lançar a próxima turma em abril. Eu tenho mentorias individuais. Eu tenho curso online. Eu tenho vários produtos. Então, aqui está um convite para que você realmente tenha a perspectiva de ter um ano diferente. Por quê? Porque você decidiu trabalhar em você e ser uma pessoa diferente. E somente sendo uma pessoa diferente que você tem a possibilidade de ter um ano diferente. Um beijo e boa noite.